Então vamos lá. Muito boa noite. Hoje é 6/1/2021. Estamos na aula de Política Social 1, tá? Estamos falando sobre as políticas sociais engendradas no momento de pandemia, tá? Isso para contextualizar a nossa aula de hoje, que é sobre o capitalismo no Brasil e a política social no Brasil. Então, nós estamos retomando, né? A mais-valia absoluta é aquele lucro puro e simples que eu tiro do trabalhador, e a mais-valia relativa é aquilo que eu aplico, né, em maquinários, em melhoria na indústria. E é isso que a classe dominante está fazendo. Estão investindo pesadas somas para garantir a dominação sobre a massa de trabalhadores, né? Então, olha, pode parecer que a alienação ela é mais fácil. Não é. Pelo menos eu não quero acreditar que seja. Pergunte para uma vítima da violência social se ela sabe o que está acontecendo. Talvez ela não saiba com as suas palavras. Talvez ela não saiba os fundamentos, né? Vitória, uma mulher sabe quando está sendo ofendida? A dor dói, né, Vitória? Era essa a pergunta, né? Isso. Iane, uma pessoa vítima de racismo, a dor dela dói? Muito. Muito. Então, muitas das vezes nós estamos confundindo traduzir isso de forma acadêmica, como isso não acontece, né? Então, eu não sei se foi nessa aula, e teve uma das aulas que eu disse o seguinte: olha, vocês ao estudarem, né, ao resistirem, vocês representam milhares de pessoas, né? E o que é essa representação? É traduzir de forma acadêmica, de forma estrutural, né? De estrutura, começo, meio e fim, vocês conseguem explicar da onde vem para onde vai esse tipo de dominação. Mas a dor é sentida pelos seres humanos. É sentida. E aí eu preciso, como o Bruno disse, né? Eu preciso bombardear a sociedade como dizendo: olha, isso é frescura. Olha, mas pediu, né? Olha, mais isso, olha mais aquilo outro. E aí eu preciso bombardear com piadinhas, eu preciso bombardear com fake news, eu preciso de isso é mimimi, né? Eu não sei se vocês concordam com essa estrutura de pensamento, porque quando a gente diz, olha, a dor dói, então se eu represento de forma acadêmica algum grupo, né, eu preciso dizer que eles precisam ser vistos. Não é essa que é a nossa luta, dar visibilidade, porque essas pessoas elas estão na invisibilidade. Então, com o nosso trabalho, com a nossa escrita, nós jogamos luz, né? Jogamos luz nessa sociabilidade, e aí o poder precisa dar conta disso. E aí ele, como eu disse no começo, ele tem as concessões, né? Aí eles concedem as políticas. Ou a gente está achando que quando a gente joga luz, a gente ensina uma mulher, a gente ensina um negro, a gente ensina um homossexual, uma mulher trans.
Isso para dar alguns exemplos, né? A gente não ensina nada a ninguém. O que nós estamos fazendo é que o poder deixe de engendrar pesadas somas para calar, porque é isso, é calar essa sociedade. A sociedade, ela está gritando e o poder está a todo momento calando, né? A gente traduz isso de uma outra forma na fala. É isso, o individualismo, né? Aí o individualismo joga no limbo, eu acho que quem citou esse termo foi uma de vocês duas, né, Iane e a Vitória, joga no limbo o sofrimento de alguns grupos, como se fosse só aquela mulher, só aquele homem, só aquilo. Agora, quando você joga luz, né, com o seu trabalho, com a sua escrita, com a sua visão de sociedade, quando você joga luz, a sociedade se mexe por si só, né? Ela tem uma dinâmica, não é as relações sociais que nós estamos estudando? Ou é um grupo de pessoas que estão na universidade, que vai sair de lá? Porque se a gente depender de um grupo que sai, aqui são 15 pessoas. Lá fora é mais de 200 milhões. É, mas você está vendo que é diferente, Vic? É diferente da outra tomada de consciência. Porque até então, nunca em nenhuma sala eu pude falar disso. Porque até então, tomada de consciência era todo mundo falar igualzinho. Isso não é. Isso é alienação, né? Quando você vai num grupo, né, que você participe e alguém diz, não é assim que se fala, e aí você vê, você, olha, alguma coisa errada tem, não é assim que se fala, né? Há de se questionar, né? Há de se questionar, né? Mas isso é alguns perrengues meu com algumas lideranças. Mas, enfim, a tomada de consciência não passa por aprender as palavras bonitas. A tomada de consciência passa por representatividade, passa por jogar luz numa sociedade que é oprimida pelo poder, e esse poder, ele é muito forte, ele precisa de muita, muita, muita força para calar essas realidades sociais. Não é coincidência, não é coincidência, né, a falar do individualismo, Ian, não é coincidência que o auge das políticas sociais foi quando? De 14 a 1960, entre duas guerras e uma grande depressão, que é 1929. A sociedade se organizou e por medo de perder o poder, né, a burguesia tem que ceder, tem que ceder. Então, a resposta para a pergunta inicial, Yane, Vitória, Bruno, Luísa, né, que estão assumindo hoje o protagonismo, parece paradoxal a diminuição de política social, mas não é paradoxal. O poder não precisa investir em política social. Não precisa, porque ele dividiu as pessoas. Ele deixou elas individuais. A pesada soma que seria para a política pode ser destinada aos mimimis, às fake news. Olha que estratégia. Olha que estratégia. Porque se você financia uma política social, ao retirar, as pessoas gritam. Se você dá acesso à universidade, mas não dá permanência, as pessoas vão gritar. Se tem políticas de cota, mas não tem permanência, as pessoas vão gritar. E se eu, a partir de fake news, falar que não é para dar o peixe, mas sim ensinar a pescar, funciona mais, não funciona?
É, isso mesmo. Por isso, em falar das bandeiras como isso. Eu e você tem já é que é quase uma piada interna, né? Eu e Daiane falar das bandeiras, né? Que a gente já vem construindo isso. Não é interessante o quê, Vitória? Não é interessante as fake news? Não, é que eu Ou fui não? responder, eu estava respondendo enquanto você estava falando, né, sobre o peixe, e dar o peixe ou ensinar a pescar. Eu falei que, Ah, que não é interessante, né, o que é melhor. O que é melhor para a classe trabalhadora, no caso, né? É sempre uma visão de o que é melhor para um lado, o que é mais fácil para um lado de manter o controle sobre o outro, né? Então não é interessante a gente ensinar a pescar. sim, sim. E nem dar o peixe, né? Tá vendo que a fake news tirou o peixe, tirou também os atributos da pescaria, né? As fake news tirou tudo isso. Porque você não tem vagas da universidade mais, não tem política social, não tem transferência de renda. Tirou tudo. E as pessoas se revoltaram? Não. Por quê? Porque elas não são classe, são indivíduos que têm que lidar com a pobreza, porque a culpa é delas, né? E aí, em outro planeta, houve um governante que diz: Ah, mas esse planeta está quebrado, eu não posso fazer nada. E o que acontece? Né? Você, então ninguém faz milagre, né, gente? Porque eu ouvi isso, né? Você, não, para um governante poder governar, ele precisa de recursos. Se ele não tem recurso, então ele não pode governar. Então você está querendo demais. E tá vendo isso? Boa, Bruno. Boa. Demais da conta. Vocês estão acompanhando aqui, ó. E ainda, ó. Quem aprende a pescar, né? Ele tem os destaques pelo seu mérito, né? E aí estraga ainda mais, né, Bruno, a sociabilidade, né? Porque, ó, se você não tem peixe, está com fome. Se você não tem os atributos para você pescar, e se alguém pesca, mesmo assim, arrebenta com o resto da sociabilidade, não é isso, Bruno? Ótimo. Aí, então, vocês já conseguem. Nós estamos num. Ó, nós falamos da política social no mundo. Se você não pesca, Se você não pesca, é sua falta, é culpa sua, né? E aí, se você, gente, mas não precisava de vara para pescar? Você, mas aí você quer demais, né? Aí você, não, então tudo bem, eu vou lá, eu vou fabricar os meus atributos, tudo assim para pescar. Você chega lá, aí não tem rio mais, né? Porque o garimpo, né, matou os peixes, as usinas, né? Acabou com tudo. Aí você vai lá para pescar e reclama que a natureza foi devastada e alguém diz, mas para de mimimi, se reclama de tudo, hein? Nossa, olha aí, agora está reclamando porque não tem rio. E que pesque dia e noite, né? A Yane traz a ideia da uberização da vida, né? Agora, dioturnamente, você pode pescar, né? Não tem rio e não tem atributos para pescar, mas pode, né? Perfeito, né? Vocês adiantaram a disciplina, mas já que estragou tudo, deixa eu pelo menos mostrar que eu trabalhei para vocês, né? Assim, para vocês não, né? Eu trabalhei para mostrar a aula para vocês. Eu queria adentrar o texto, tá bom? Vamos lá? Coloque um sim aí no chat, só para mim achar. Tá bom. Ó, então, só para. Vou projetar aqui, tá? Só um minuto, por favor, deixa eu ver aqui.
apresentar agora. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Ótimo. Deixa eu só colocar um pouco mais de água e eu já volto aqui. Peraí, só um minuto.
Ó, vamos lá. Então, aqui foi onde nós paramos, né? Falamos sobre o movimento do capitalismo, o liberalismo e as origens. E vocês colocaram muito bem, né, a questão das origens e o desenvolvimento das políticas sociais. Só um minuto, que está travando aqui. Aí, estou passando direto aqui, porque nós paramos na página 63 do livro, e hoje tinha os 2 últimos tópicos, que é até a página 71, que é importante vocês anotarem, para que amanhã vocês possam fazer uma leitura, né, com a aula síncrona hoje, e amanhã nós possamos adentrar mais no texto. Então, isso foi a nossa aula anterior. Agora, da aula de hoje de amanhã, F5. Olha, a grande crise do capital. Né? Aqui não está passando de novo. Agora passou, só um minuto. O que seria a grande crise do capital? Né? Mais do que pensar, né, como nós aprendemos no ensino médio, né, em 1929, a queda da Bolsa de Valores, mais do que pensar nisso, nós precisamos entender o movimento do capital para que as políticas façam sentido, tá? A política social faça sentido. E também agora nós vamos parar não, né? Além de olhar para o macro, olhar também para a realidade brasileira. Então, a grande crise do capital. Né? O que nós temos aí? Nós temos destaque para, olha que fantástico, crescimento do movimento operário no mundo. Então, o Marx, ele não escreve do nada, ele está inserido dentro de um crescimento da classe operária no mundo. E não só nos seus movimentos, mas também ocupando espaços políticos no parlamento. Tá? E se a classe operária está ocupando lugares na sociedade, o que ela exige? Concessão. Então, se ela ocupa lugares e ela se torna visível, não é por acaso que as autoras trazem isso. Né? E a gente estava falando disso agora há pouco. Dar visibilidade é ocupar os espaços, ocupar as universidades, ocupar as ruas. Mas as pessoas já ocupam as ruas. Sim, mas elas ocupam enquanto invisíveis. Né? Os desempregados são tidos como vagabundos, como gente que não empreende, né? Mas quando as classes, elas ocupam lugares, a burguesia tem que fazer concessão. E isso é importante, né? Falar que as mobilizações são especiais na sociedade, são muito especiais. E nós podemos citar com um movimento muito grande, né? Que foi a Revolução de 1917, que levou a Rússia ao socialismo. Essa mobilização, né, acabou com o regime monárquico na Rússia. Então, nós temos, né, o movimento operário crescendo e também as mudanças do capitalismo, né? Então, a grande crise, nós podemos destacar também um processo de monopolização do capital. Então, o capitalismo que até então era concorrencial, baseado na concorrência, agora é no monopólio. As empresas se fundindo. Tá? E isso leva à crise. E essa crise é uma crise do mundo liberal. A utopia liberal.
O que é essa utopia? A utopia é acreditar que o mercado se autorregula, tá? Há um mercado autorregulável. E aí as autoras vêm trazer isso, né? A utopia, que é uma coisa que não existe, né? Liberal do indivíduo empreendedor, né? Que enfrentará a crise de 1929. O liberalismo não conseguiu superar a crise. Né? Precisou de uma intervenção do Estado, né? Com a abordagem de Maynard Keynes, que é o keynesianismo. Tá? Posso continuar ou vocês querem perguntar alguma coisa dessa lâmina? Essa lâmina é muito importante. Né? Eu posso voltar para a sala, né? Assim, para a gente olhar nos olhos. Ou pode continuar, como eu faço normalmente. Aldo, Pois não. você poderia voltar só nessa utopia que eu não consegui pegar muito bem. Eu estava meio que anotando aqui também, não peguei muito. Ótimo. Quem está falando comigo? É o Emanuel. Boa noite. Boa noite, Emanuel. É porque como não dá para ver o avatar, Emanuel, você lembra das aulas anteriores, quando nós falávamos das políticas sociais, lá da lei dos pobres, da Spin-Heinlein, que a Spin-Heinlein, ela dá a lei do pão, né? Que ela aumentava a quantidade de proventos para o trabalhador, para que o trabalhador não se vendesse ao mercado. Lembra que a gente estava falando que o Estado estava querendo barrar o capitalismo? Ou a sociedade de mercado, você lembra disso? Uhum. E aí, a sociedade de mercado, ela diz o seguinte, que o mercado ele se autorregula, né? Que quando tem muita oferta, né, o preço vai diminuir, quando tem pouca oferta, o preço vai aumentar. Então, eu falava da mão invisível do mercado. As autoras estão chamando atenção para isso, talvez essa é a maior dificuldade, né? Que as autoras já parte do princípio que nós estamos ligados nessa tomada, né? De falar o seguinte, olha, qual que é a utopia do capital? Qual que é a ideia fantástica do capital? Que o mercado se autorregula. Então, a grande crise mostrou que o mercado não se autorregula. Então, o indivíduo empreendedor não deu conta de enfrentar a crise de 1929. Conseguiu entender a questão da utopia liberal? Entendi, sim, agora eu compreendi. Tá. Aí nas suas anotações é interessante você colocar o seguinte, olha, a crise do capital, ela traz alguns destaques, né? Por exemplo, a crise do capital não é uma coisa que atinge só o capital e também só empobrece a população. Não, ela também aglutina as pessoas. Ó, por conta da crise, os operários eles se reconheceram enquanto classe e cobraram da burguesia algumas concessões. Então isso também é interessante na crise do capital. Outra coisa, pôs em xeque o modelo capitalista. E aí vem a Revolução Socialista. Né? Então, pense, em 1929, o mundo capitalista quebrou. O mundo socialista não. Por quê? Porque não era capitalista. Parece óbvio, mas não é tão óbvio assim. Porque como que nós podemos explicar essa mágica social que a Rússia, ela era agrária em 1917, né? A maioria da sua população estava no campo. Né? Em 1917. Em 1939, ela é uma grande potência mundial. Tanto é que ela divide o mundo com os Estados Unidos na Guerra Fria. Como que você explica isso? 2 décadas, um país que é continental, com todos os problemas que poderia enfrentar, a única explicação é como o capitalismo quebrou em 29,
a União Soviética pôde se desenvolver, né, livremente seu parque industrial e dividir até a corrida espacial com os Estados Unidos. Vocês conseguem acompanhar essa explicação a respeito da crise do capital levou a União Soviética a ser uma grande potência? Quer que fala de novo? O silêncio é pode ir para frente? Você pode repetir para mim, Aldo, por favor? Posso. Quem tá... É a Alessandra, boa noite. Oi, Alessandra, tudo bem? É a Alessandra. Posso sim, porque é muito importante isso. Ó, a crise do capital, nós estamos falando que o capital ele está se desenvolvendo, né? Está se desenvolvendo adentro do século XX. Adentrando o século XX, ele está na transição do capitalismo concorrencial, que é a concorrência das empresas, para o capitalismo monopolista. É onde as empresas começam a se fundir. E eles estão na economia clássica, que o Marx briga tanto com os economistas clássicos, né? Vocês têm aula de economia, né? Adam Smith, Ricardo. E o Marx está dizendo o seguinte, o mercado não se autorregula. Os economistas clássicos estão dizendo, o mercado se autorregula. É só olhar. Quando tem muita oferta, o preço diminui, ele regula automaticamente. E isso, no século XX, mostra que o liberalismo não passa de um sonho. E o que provoca essa crise? Primeiro, provoca um fortalecimento no movimento operário, né? Cresce o movimento operário. E se cresce o movimento operário, a burguesia tem que conceder, né, parte da sua riqueza para a manutenção da ordem. E como que ele vai fazer isso? Através das políticas sociais. Outra coisa que cresceu, o questionamento do capitalismo. Em 1917, a Rússia, que era capitalista, ela tem o seu regime questionado e implantado o socialismo ali. Né? Implantado o socialismo ali numa Rússia que é agrária e que depois de 2 décadas apenas, é um dos países mais desenvolvidos do planeta. Então, a crise do capital, ele coloca em xeque o capital, aglutina os operários e também possibilita que o socialismo tenha uma expansão, né, no mundo. Acompanhou? Sim, obrigada. Por nada. E agora, Alessandra, você já ouviu falar da Guerra Fria, não é? Já. Então, lembra quando o Bruno colocou no chat, a gente estava comentando aqui das fake news? Lembro. As fake news é um esforço descomunal para que a ideologia dominante continue presente na nossa sociedade, não é? É. E a Guerra Fria não era o mesmo princípio, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, não era os Estados Unidos e a União Soviética fazendo propaganda do melhor regime? Sim. Então, cada um defendendo o seu regime. Isso é o velho novo acontecendo agora, né? Não tem nada de novo, né, Alessandra? Você consegue compreender? Consigo. Então, muda-se as facetas, né? Desculpa, eu te interrompi. Não, na verdade, antigamente era até melhor, né? Porque hoje em dia, vindo para o nosso país, para a nossa situação, para o nosso
atual, podemos dizer, desgoverno, nós estamos vivendo pior do que a Guerra Fria dessa época. Você foi fantástico. Nós temos um desgoverno atualmente. Você foi fantástica, Alessandra. Você tem noção de que você, olhando para a Guerra Fria, você me fez lembrar que é o seguinte, olha, tinha pessoas que eram perseguidas, não era? Era. Mortas, não era? Era. Agora nem precisa disso, né? Não. Os próprios dominados colaboram com o dominador. Então tá muito pior, né? Ficou muito pior, porque hoje acha que a minoria negro, o homossexual, e de sua forma geral, tudo isso aí é vítima da violência e do preconceito a todo minuto, não é nem momento, Sim, é a todo sim. minuto. É um desgoverno, é o nosso país. Ótimo, ótima análise. Não faz sentido a gente estudar essas mudanças se nós não olharmos para a nossa realidade. Senão a gente vai ficar aqui sendo perito em contar histórias, mas não de fazer análise, né? Então é isso mesmo, ó. Então nós precisamos entender que essa forma de propaganda, seja enganosa ou não, né, é necessária para a ordem ou para a desordem. É necessária. E a política social é uma grande propaganda. Necessária, mas é uma grande propaganda. Então, qual é a consequência da crise, né? Nós temos o fortalecimento do socialismo, né? O fortalecimento do fascismo, nós vamos ter a subida no poder de Adolf Hitler, né? Que extrai mais-valia absoluta a partir dos campos de concentração. A qualquer momento vocês podem me parar, tá? A crise, ela reduziu o comércio em 1/3. Olha, 2/3 do comércio mundial parou. Arrebentou com os países, né? E o que mais que ela faz? Consolida a política social. Por isso que a Iane trouxe para nós, né, como introdução, e falou o seguinte, gente, parece um paradoxo, no momento onde a gente mais precisa, que é na época de crise, na época que reduziu o comércio, reduziu a circulação de bens, nós precisamos de política social. Em outros tempos passados, tivemos o aumento da política social, agora nós temos uma retração. Só que em tempos passados nós tínhamos um reconhecimento de classe. Hoje temos o indivíduo, né, que é culpado por suas misérias. Para quem toma nota, eu acho importante essa observação aqui, ó. Então, ó, nós estamos numa crise, né? No início do século XX até 1950, nós passamos por 2 guerras e uma crise do capitalismo mundial, que é a crise de 1929. Ó, então, nós tínhamos algumas opções no início do século XX. Tínhamos o socialismo na União Soviética, tinha o fascismo, o nazifascismo, né, Alemanha e Itália, e também nós tínhamos a saída liberal burguesa, que é os Estados Unidos, né? E com qual desses 3 nós vamos ficar? Nós só vamos ter essa resposta em 1989. Nós ficaremos com a saída liberal burguesa, com a queda do Muro de Berlim, o desfacelamento do socialismo soviético e o neoliberalismo do Consenso de Washington. Conseguiram entender o raciocínio? Porque com isso a gente pode caminhar para o fechamento da aula, né? Porque nós estamos falando falamos da política social no mundo, né? Do seu desenvolvimento,
Falamos também do seu papel em frear o capitalismo de mercado, que foi mal sucedido, né? O capitalismo de mercado se consolidou como liberalismo. Esse liberalismo se mostrou insuficiente no século XX, e aí nós tínhamos 3 saídas, né? O liberalismo ortodoxo já não faz sentido mais. Então, ou nós vamos para o socialismo, ou para o nazifascismo, ou para a saída liberal burguesa. E a resposta só veio no finalzinho do século XX, que é o neoliberalismo. Querem perguntar? Boa noite, é a Luísa. Oi, Luísa, tá boa? Tudo bem, e você? Graças a Deus. Eu queria pedir para você repetir essa última parte, na hora que você explicou a observação ali embaixo, que eu fiquei um pouco confusa. Por favor. Isso é muito complexo, né? Não é complexo porque eu formulei, não é isso. É porque você precisa pegar todo o seu conhecimento, né? Todo o conhecimento e colocar ele em ação agora, Luísa. Eu queria que você fizesse um trabalho agora de tecer tudo que você vem construindo a respeito de política social e o desenvolvimento do capitalismo, tá? Faz esse esforço, porque você vai utilizar esse recurso em todo o texto que você for fazer de análise do movimento do capital, que é o seguinte, ó. O capitalismo, ele se engendra na sociedade a partir da fabricação de coisas. Fabricação de coisas, Revolução Industrial. Depois da fabricação de coisas, ele vai para a circulação dessas coisas, que nós chamamos de capitalismo concorrencial, que é quem tem o menor preço, vende mais. Até aí tudo bem, não é? Luísa? Sim. Você entende a mudança para o capitalismo monopolista? Sim. Ótimo. Então, já não basta mais deixar os poderosos brigar entre si. Ou no capitalismo monopolista, esses poderosos se juntam. Agora, não tem quem oferece o preço menor. Eles podem colocar o preço que quiserem e a mercadoria vai circular, né? A partir disso, nós temos a economia clássica, Luísa, que vai falar que existe uma mão invisível, né? Uma mão invisível do mercado. Essa mão invisível regula com a questão de procura e demanda. Até aí, tudo bem. Aham. Ótimo. Parece um maravilhoso mundo novo, não parece? Não é maravilhoso isso, ô Luísa? O capitalismo, ele se autorregula e a sociedade vai se desenvolvendo e a promessa é essa, ó, e todos terão tudo na sociedade. Essa é a promessa do liberalismo, não é? Sim. Ótimo. Então, agora eu vou pedir que você faça um esforço de costurar isso agora com a crise do século XX, tá? No século XX, o liberalismo cai. O liberalismo não dá conta, porque há uma crise de superprodução. O mercado não se autorregulou. Não se autorregulou. E aí, tem 3 saídas para o capitalismo. Para a sociedade. Né? Nós estamos no meio de uma crise, né? Sem precedentes na história. Então, nós temos o socialismo, implantado na União Soviética, temos o nazifascismo, implantado na Itália e na Alemanha, e temos a saída liberal burguesa, que o exemplo que nós temos melhor é os Estados Unidos. Então, nós temos essas 3 saídas
para a primeira parte do século XX, né? E qual que triunfará? Você sabe que o nazifascismo ele vai ser vencido na Segunda Guerra Mundial. Em 1945, fica os Estados Unidos e a União Soviética brigando para se mostrar como saída melhor para a crise. E quem vencerá? Os Estados Unidos. Em 1989, que o símbolo da divisão do mundo, né, entre União Soviética e Estados Unidos era o Muro de Berlim, ele é destruído em 1989. Então, o capitalismo ele se mostra incapaz de se autogerir, mas mesmo assim, nas suas mudanças, sai vitorioso do século XX. Sim? Sim, muito obrigada. Posso fazer uma pergunta? Pode. Então tá. E aí, se você me responder, eu me dou por satisfeito, né? O liberalismo, por si só, ele é um sistema que é baseado no lucro e precisa que a sua ideologia seja internalizada para que ele triunfe, né? Sim. Tanto é, ô Luísa, que quantas vezes nas eleições você vê como xingamento falar o seguinte: é comunista? Não é um xingamento? Sim. Nunca ninguém utilizou como xingamento capitalista, a não ser nós, né? Nós do serviço social, mas na mídia em si, né? Então você sabe o peso que tem as ideologias, não é? Uhum. Pergunto para você, né? Claro que nós vamos avançar nisso nas próximas aulas, só para que a gente não fique nada solto. As políticas sociais não partem de uma demanda da classe trabalhadora? Sim, da demanda, sim. E então, quando se tem um reconhecimento de classe, por exemplo, a crise colocou a classe em evidência, não é? Sim. Ótimo. Se colocou a classe em evidência, quando nós nos reconhecemos enquanto trabalhadores, eu, a Luísa e os demais, é importante para nós, não é? Nós não ganhamos força? Uhum. Então, eu te dei a deixa para responder a minha pergunta. Como que o capitalismo, o que ele faz com a classe trabalhadora para que ele triunfe no século XX? Controla a classe trabalhadora com as políticas sociais. Isso. E quando ele tira a política social, essa classe se rebela? Sim. Certeza? Hoje nós temos mais ou menos política social? Menos. Menos. Por que que as pessoas não estão rebeladas? Acho que é por causa da falta de informação. Eu acho que você vai mais, Luísa. Pense, ó, eu vou dar a deixa de novo para você. Na crise do capitalismo, na primeira metade do século XX, a classe trabalhadora, ela não se uniu para requerer concessão da burguesia? Sim. Isso não te diz nada? Por que que nós não nos unimos? Eu me reconheço em você ou eu acho que o meu desenvolvimento é a única responsabilidade minha? Eu acho que é pelo não reconhecimento de classe. É isso. Olha o que o sistema fez. Ele separou as pessoas do que elas podem. Então, você
Está correta que a política social é uma maneira de garantir a classe dominante no poder, né? E necessário também para a classe trabalhadora, porque sem a política ela não se reproduz, né? Sim. Mas, lembra no início da conversa com as fake news, com a ideologia de que você é capaz, a Luísa, quem faz o curso é a Luísa, não é a universidade que tem que capacitar os seus professores, dar tempo para estudar, não, nada disso. É a Luísa que faz a escola. E se você ser bastante disciplinada, você vai ser uma pessoa de sucesso. Olha o Silvio Santos, o quanto que ele foi bem-sucedido. Ele era camelô, acredita? Ele era camelô. Então, o esforço individual vale muito mais do que o coletivo. Isso não é engendrar a divisão na sociedade? Sim. O Emanuel falou uma coisa muito legal aqui no chat também. Não sei se está dando para você ver. Agora que eu estou vendo. E fez com que parte da classe... É isso. Quando você separa a classe, quando eu não me reconheço na Luísa, quando eu não me reconheço no Emanuel, como eu não me reconheço na Cristiane, na Bruna, na Policena, como eu não me reconheço, eu posso até me reconhecer no dominador. De chamar quem faz parte das políticas sociais de vagabundo. Sim. Né? E aí, e quando a gente com o discurso fala o seguinte, mas eu também não tive e consegui, é uma forma de nos reconhecer no dominante. Uhum. Né? Perfeito. Nossa, satisfeito, né? Estou satisfeito, mas nós vamos chegar lá ainda, é porque eu não queria deixar nada solto. Meritocracia. Nós temos que tomar muito cuidado com o discurso meritocrático, tá? Muito cuidado. Porque não é o nosso esforço, sabe? É uma conjunção de fatores que nos coloca numa posição na sociedade. Então, o que é isso, Aldo? Quando nós estamos aqui num ambiente pensando a sociabilidade, nós estamos lendo, nós estamos criticando. Se isso não é esforço próprio, o que é? Eu chamaria isso de representatividade. Então, vocês representam grupos, né? Vocês representam grupos minoritários que têm milhões de pessoas, né? Vocês entendem isso quando eu falo grupo minoritário em poder, mas em números nós somos majoritários. Então, a posição que você ocupa, eu já vou deixar você falar, Solange. A posição que você ocupa não é mérito seu. A posição que você ocupa é representatividade. Pois não, Solange? Oi, boa noite. Boa noite, alô? Joia. Pessoal, quando você vai falando, me remete às falas que você falou e de uma discussão que foi provocada pela Isa, e fala de conformidade, sobre ter se conformado, por isso não há uma reação diante disso, ou seja, essa ideologia, ela triunfou, porque você falou que só há um rompimento quando há uma mudança na mentalidade. Então, as pessoas passaram a se comprometer com essa ideologia e, por isso, o capitalismo, a ideologia liberal acaba por triunfar. Eu recordei disso. Mas me assusta muito quando você fala, é assustador, cada vez mais. Quando você fala da seguinte maneira, em que as pessoas chegam a um ponto de conformismo, de não mais questionar nesse processo de alienação, e em que as pessoas elas estão conformadas com essa situação a ponto de não questionar mais esse processo de alienação chegar a esse ponto. Então, isso, assim, para mim é um tanto assustador. Para mim também, Solange. Muito quando obrigado. Você falou sobre as pessoas, a política social servir a ideologia burguesa, ou a burguesia e a classe trabalhadora, eu fiquei pensando assim, se essa concessão ela seria cedida no momento em que as pessoas se revoltassem, mas aí quando você fez o outro
raciocínio, as pessoas não mais se revoltam porque elas estão conformadas. E aí pode tirar. E aí pode tirar as políticas, né, Solange? Sim. Tá vendo? É esse movimento, olha. O que é o welfare state? O que é o Estado-providência? Não é aquele monte de políticas, né, sociais, não é a universalização do emprego, saúde, educação? Não temos isso em nenhuma parte do planeta mais. Você ia falar, Solange? Só ia concordar mesmo. Então, a perfeita análise, né? Assim, é a análise perfeita, mas eu também compartilho, que é assustador, né? E aí, quando alguém olha para você, Solange, e fala assim, nossa, parabéns, nós também, né? Você se esforça tanto, né? E aí, quando você olha de lado, diz, obrigada, imagina, e põe o cabelo atrás da orelha, como dizendo, eu sou boa mesmo, você entende que corrobora para isso, né? Eu não estou desmerecendo o esforço de ninguém. O que eu estou dizendo esse é uma deixa para dizer o seguinte, olha, eu estou lá te representando. Essa sociabilidade que está aí, olha para mim, né, Solange, enquanto uma pessoa em formação que vai ganhar mais dinheiro quando se formar. A sociabilidade vê isso em você. É isso que eles estão aplaudindo. Eles não estão aplaudindo a Solange que está pensando em política social, a Solange que está pensando no capitalismo, a Solange que está pensando no poder, na poder enquanto dominação. Eles estão aplaudindo que você vai ser bem-sucedida, vai ter carro do ano, vai ter apartamento, vai tudo isso. E tem que ter. Isso não é nós não temos que fazer elogio à pobreza, tem que fazer elogio à partilha de riqueza, né? Mas essa é uma deixa para dizer o seguinte, olha, eu, Solange, represento as mulheres que trabalham, que estudam, né, que estão no mundo ainda que é cheio de desafios. Pois não, da minha família, que quando eu olho para esse histórico e vejo a realidade deles, que não chegaram a romper, que eu digo que é romper com um sistema. Você vai, a lógica é uma, e em um momento, acho que você abre um espaço, não sei como, é isso, é próprio do sistema. Você acaba entrando, mas se você olhar para a realidade, isso não é a realidade de todo mundo. Isso não é favorável a todo mundo e nem todo mundo vai ter essas condições. Então, eu não posso equiparar todo mundo e dizer, olha, todo mundo está no mesmo patamar, todo mundo vai chegar a esse ponto. Que não vai, essa não é a realidade. Então, cabe a Solange representar todos os seus familiares. Representar a minha classe seria. Sim, olha, e quando você representa os seus familiares, você representa todas as mulheres, você representa todos os trabalhadores, sabe? Isso é uma cascata. É de uma responsabilidade social muito grande, né? Mas esse é um movimento que nós chamamos de emancipação. Não é acertar tudo na prova, que você vai acertar com certeza em todos os concursos que você prestar, mas passar nos concursos não faz uma sociedade melhor. Olha o tanto de gente que passou em concurso, né? O que faz uma sociedade melhor é esse movimento que nós estamos nos esforçando. E sem grandes somas de dinheiro, né? Como as fake news, né? Estou querendo fechar isso para a gente pensar as pesadas somas que o capital engendra, e a gente precisou de 1h30 para descortinar algumas coisas, né? A partir de um texto, né? A partir de uma demanda, né? Que está presente no nosso cotidiano. Uau, mas é isso, pessoal. Eu gostaria de fechar aqui, né, nesse momento que a gente falou da crise do capital no século XX, para continuar amanhã. Se vocês não se importarem, tem a página 63 a 71 para a gente ler,
tá? Quem puder dar uma passadinha, aproveitar esse tempo aí do intervalo e a segunda parte da aula para ler, ficaria bastante contente, né, para a gente discutir amanhã. Pode ser? Ok. Mas antes de sair, pessoal, deixa eu agradecer, né? Agradecer a noite de hoje, né? Poder iniciar o ano, né? Com saúde. Vocês viram que o Davi também queria participar da aula, né? Tava gritando aí. Hoje ele tomou vacina, então ele tá dando febre, tudo, tá? Hoje tá um dia tenso, né? Tadinho. Mas assim, está com vocês sem demagogia, a gente não precisa disso, né? Vocês estão na aula, vocês estão vendo que todos estão tendo espaço para participar, estão participando de forma muito consciente da discussão. Então, eu agradeço muito a generosidade de vocês, esse compromisso em estar indo além, né, para a gente pensar essa sociabilidade e se comprometer com ela. Tá bom? Uma ótima noite para vocês, beba uma água, um café, se possível, né, pouquinho texto, né, dá uma olhadinha no texto para amanhã a gente aprofundar mais. Tá bom? Grande abraço, fiquem bem. Eu que agradeço. Tchau, Bel. Boa noite, professor. Boa noite, Wilson. Tchau, Yane. Tchau, Bruna. Alessandra, fica com Deus.